tranquilo? Tá bom. Hoje tem gente tranquila, ninguém cansado, todo mundo cheio de energia. Fala sério, né? Estamos lendo Romanos. Vamos lá? Romanos capítulo 11. Não pode ficar sentado mesmo, tranquilo. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar alto. Eu não sei porque eu não consigo gritar. Mas chega mais perto, não tem problema. Mas chegar mais perto é mais fácil para me escutar. Porque eu não sei se é porque em algumas famílias aí os caras falam dois idiomas, né? Britânico e terrâneo. Eu sempre falei baixo, sempre fui uma pessoa que falei muito, falo sempre baixo. Então, mas dá para ouvir, dá para escutar. Romanos 11, nós vamos ler o verso 34, 36, né, que muita gente já até cantou eles. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua Palavra é santa, poderosa e é digna, Senhor, de toda aceitação. Nessa noite, Senhor, nos ajuda, Senhor, a compreender e a entender, a fazer, ó Pai, com que a Tua Palavra prospere, Senhor, e que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Crescemos, ó Pai, em conhecimento, em largura e profundidade do Teu amor, porque nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo e andam segundo o Seu decreto. E nessa noite não é diferente, nós estamos aqui para aprender um pouco mais de Ti, segundo a Tua misericórdia e segundo a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, né, a Carol esteve ministrando aqui, né, depois de um certo Covid, né, pela terceira vez. Ela falou do capítulo 10, né, e como eu tinha falado para vocês, o capítulo 9, 10 e 11, eles são um bloquinho, são uma coisa, um só escrito, que foram divididos porque a Bíblia, né, para alguns talvez não saibam, mas a Bíblia não era dividida em versículos e capítulos. A Bíblia era um versículo, era um papel escrito como um jornal, e não tinha essa separação. Essa divisão foi feita quando Lutero resolveu imprimir a Bíblia, e para facilitar a leitura ele dividiu em capítulos e versículos. Por isso que quando Jesus pede ao mestre da sinagoga, e o mestre da sinagoga lhe dá o rolo, e ele faz o que? Ele procura, né? Procura onde está escrito: o Espírito de Deus está sobre mim. Aí ele fala: essa profecia se cumpre hoje, né? Porque não era uma coisa que nem, não está fácil que nem hoje, nem a Carol falou. Tem Bíblia de tudo quanto é jeito, Bíblia de tudo quanto é cor, Bíblia de tudo quanto é modo, de tudo quanto é aspecto. Então, não, naquele tempo não era um livro só, era um pergaminho só, era um rolo só. E aí você tinha que procurar lá no meio, lá, sair achando. Agora com o versículo a gente ficou assim mais, vamos dizer, mais fácil, bem mais fácil, né? Diga-se de passagem. Então, no capítulo 10, né, a Carol já ministrou algumas coisas, né, sobre a graça de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Paulo para que o judeu se convertesse, né, se converta e aceite a Cristo, a sua dificuldade. E no capítulo 11, se no 9 fala da origem, o 10 fala do seu estado naquele tempo, como está até os dias de hoje, e o capítulo 11 ele traz algumas coisas interessantes, que é como vai ser Israel no futuro. Porque muita gente acha que os judeus foram abolidos do plano de Deus. Tem muita gente que acha que os judeus não têm mais aliança com Deus.
E na realidade, a realidade é bem contrária. A promessa de Deus continua de pé. Elas continuam, a promessa de Deus continua sobre a vida do povo de Israel, até que vai haver um momento oportuno. Qual é o momento oportuno? Quando a igreja, os gentios, preencherem aquela cota de salvação, aí Jesus vai vir levar a igreja e salvar a Israel. Por que a gente fala isso? Porque enquanto não houver o arrebatamento da igreja, o povo de Deus, os judeus, não reconhecerão que Cristo é o Senhor. Triste, triste. Mas é a Bíblia que está dizendo, não sou eu sou apenas como diz a Carol, aqui eu só apenas estou lendo. É a Bíblia, irmão, você pode ler, na sua casa você vai entender. Então a gente vai tratar o capítulo de Romanos 11 aqui, esse capítulo 11 ele é bem extenso, e eu separei eles em bloquinhos também, que é para ficar mais fácil, né? Porque senão a gente não precisa ler trazer toda essa leitura um por um, senão não sai daqui hoje, né? Porque são 40 versículos, quase 36. E essa semana eu fui num espetáculo, sábado passado não teve culto, né? É isso aí. Eu fui num espetáculo, muito bom, diga-se de passagem, chamada Jardim do Inimigo, né? O Giovanni Cia, não sei qual é o nome. Então, e aí eu fui lá no teatro lá para ver. Eu já tinha visto. Eu falei para minha esposa que eu já vi essa peça aqui. Ela brigou comigo e falou que não. Eu falei que ela tinha razão e deixamos quieto. Mas sabe como é que é, né? Melhor ter paz do que razão. E aí eu falei para ela, essa peça já foi apresentada lá na igreja. Ela falou, não foi. Eu falei, foi, porque eu lembro da pessoa falando, né? Mas é interessante que lá eles têm, né? Tem uma dinâmica lá muito legal. Mas uma frase deles da peça que me chamou muita atenção foi uma bem ele é do filho do crente. O nome do moleque é Moisés, né? Não sei o quê, né? O rei do TikTok, né? Tal. E aí ele fala pro diabo, né? Eu sou nascido da igreja, eu sou filho de pastor. Ele falou, eu nasci no céu, sou filho de Deus e nós dois vamos para o inferno. Então quer dizer que nascer na casa de Deus não quer dizer muita coisa não, porque o diabo nasceu no céu e vai morar junto no inferno com quem não obedece a Deus da mesma forma. Então, mas essa é só uma dica, né? Gostei muito lá, foi muito legal o show. Pena que estava uma chuva danada e acaba muito tarde, viu, irmãos? Acaba 11 horas da noite. Se você tiver que trabalhar no outro dia, não vai não, fica a dica aí. Não entra sem orientação de um profissional. Romanos 1, de 1 a 4, vamos ler aqui o cerne da questão. Se nós fôssemos dar um título para o capítulo 11 de Romanos, nós diríamos que o título seria Deus jamais esquece a aliança com o seu povo, né? Deus não esquece a aliança que teve com Israel. No versículo 1, Paulo começa assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? É uma pergunta. De modo nenhum, porque eu também sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. E que lhe disse? Aí Paulo faz a outra pergunta: que lhe disse? Porém a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, quando Paulo traz essa memória, ele está trazendo lá, quando Elias está na caverna, Elias está meio deprimido, está meio triste com as situações que estavam ocorrendo em Israel, porque Israel tinha rejeitado a Deus. Quando a gente fala de rejeição, o que é rejeição? Rejeição é você não querer perto. Eu acho isso. Tipo assim,
Você tem um amigo que você tem rejeição. Não, amigo não, porque amigo não dá para ser. Não. Mas você tem uma pessoa chata que você não quer ficar perto dela, você tem rejeição a ela. Aí, se fosse no mundo, diria: nossos santos não batem, né? Mas não é isso. Rejeição é você abrir mão, não querer, abrir mão de algo que já foi dado para a gente. Eu rejeito essa herança, eu rejeito este dom, eu rejeito essa roupa, eu rejeito esse carro importado, eu rejeito essa mulher maravilhosa, eu rejeito essa casa na praia, eu rejeito tudo. É uma rejeição. Então o povo de Israel, eles rejeitam a Deus. E aqui Paulo está trazendo um paralelo. Ele está falando: o que Deus falou para Elias? Elias falou: olha, mataram todos os seus profetas, só eu fiquei. Aí ele fala assim: não é bem assim. Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal, que estão sendo sustentados a pão e água pelo mordomo de Jezabel, porque quem queria matar eles era Jezabel. Então Paulo traz essa analogia, está falando assim: espera aí, não é porque todo mundo está falando que não tem jeito, porque existe alguns que são salvos. E Paulo está falando aqui: eu sou israelita, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei, fariseu de natureza, e eu só me converti. Então, quando Paulo está falando assim para os romanos, ele está trazendo isso para os romanos, está falando: olha, existe judeus que aceitaram a Cristo, eu sou o exemplo. Paulo poderia citar outro exemplo? Poderia, mas ele citou o dele: eu sou o exemplo, eu sou um judeu que aceitei a Cristo e estou pregando o Evangelho para vocês. E ele fala: porque assim como a maioria de Israel rejeitou, tem aqueles que não rejeitam. Como em todo lugar, trazendo para a igreja, a nossa igreja, não a igreja Caminha Cristo Pereira, trazendo para a igreja, aqui dentro você ainda tem 50-50, se você permanecer até o fim, né? E aí ele diz: não tem essa coincidência, eu sou judeu, e Deus reservou naquele tempo, um pequeno número de pessoas que aceitaram a Jesus e continuam pregando o Evangelho, continuam falando do Evangelho. Pedro, Tiago e os apóstolos são todos uma minoria, mas eles aceitaram a Cristo. Então Cristo teve um efeito sobre a vida deles. Por quê? As pessoas pensam: o Evangelho veio, Israel está fora. Não. Israel rejeitou o Evangelho, nós entramos. Mas Israel só está esperando uma oportunidade certa. Não foi lançado fora. Não tem mais salvação para aquele povo, eles mataram Jesus. Mas a Bíblia diz que tem. Se a Bíblia diz que tem, eu não vou ficar discutindo com a Bíblia, né, irmão? Né? E aí a gente trata assim, do 1 ao 4, Paulo está dizendo assim: Deus não rejeitou a Israel, porque eu sou de Israel, sou israelita, e eu estou aqui falando do amor de Deus para vocês. Então, tira isso da cabeça, esquece. A nação Israel continua nos planos de Deus, a sua vida continua nos planos de Deus, todos nós continuamos no plano de Deus. E aí a gente vai tratando aqui e ele vai trazendo, né, um confronto de ideias que leva o povo judeu lá no passado. Fala: a gente não rejeita Deus de uma hora, né? Porque se a gente lê a Bíblia, né, eu sei que vocês leram assim, Gênesis, Apocalipse, eu tenho quase certeza disso. Se você pegar bem a Bíblia, desde Caim o homem tem rejeitado a Deus. Não é uma coisa de hoje: oh meu Deus, o pastor rejeitou a Deus, voltou para as drogas. Caim praticamente nasceu no paraíso e matou o irmão. Não tem, sabe? Aí você pega lá Moisés. O que o povo queria fazer com Moisés? Pôr para fora e apedrejar. E a Bíblia diz que Moisés era Deus na terra. Moisés representava Deus de tal maneira que ele ficava, as pessoas queriam matar. Aí depois que Moisés instituiu a lei,
construiu a lei, o povo começou a rejeitar os juízes. Depois chegou em Samuel, o povo falou: não queremos mais juiz, nós queremos agora um rei. Aí Deus pôs um rei, falou: também não quer mais rei, nós queremos viver do que a gente quer, né? Toda forma de rejeição, de colocar Deus em um segundo plano, de colocar Deus numa condição menos favorável. Em 11, né, o versículo 5 e 6, aqui traz aquela velha dinâmica de Paulo, né, que ele fala assim: a graça, né, o simples, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Está falando dos que aceitaram a Cristo, os remanescentes, né? E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Eu fico vendo essa aqui é boa. Que diremos, pois? Porque Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição os alcançou, e os demais foram endurecidos, como está escrito: deu-lhes um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Esse texto aqui, ele está citando lá, se não for me engano, Isaías, e ele está trazendo assim: olha, eu aceitei a Jesus, mas tem algumas pessoas que o coração está duro. Um pouquinho aqui aceitou a Jesus pela graça, mas a maioria do coração deste povo está endurecida, né? A gente fala de coração duro, coração endurecido, né? E aí Paulo está falando assim: se é pela graça, que algumas traduções dizem, se é pela graça, não é pelas obras, e se não for pelas obras, não é pela graça, porque pela graça não existe obra, porque se existe obra pela graça, não é graça. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: se você tem que pagar, não é graça. Se você compra, nós estamos chegando na Páscoa, agora é bom. Você compra um ovo de Páscoa da Cacau Show, vou falar um barato, e come. Isso é graça ou é obra? O que vocês acham? Eu comprei o ovo de Páscoa, fui lá e comi ele, ótimo. Tem alguma coisa diferente nisso? Agora, por exemplo, se o pastor Vanderlei compra um ovo de Páscoa da Cacau Show e fala: pastor Afonso, é seu, e eu como, é de graça. Eu paguei alguma coisa por ele? Não, é uma coisa meio lógica. Então, se eu pago, logo não é graça. Então não existe sacrifício por salvação. Não existe, nem a Carol ministrou. Você pode se cortar como os profetas de Baal, você pode subir, fazer o que você quiser. Não existe sacrifício, porque já foi pago. Então, quando Paulo fala aqui, um pouco que aceitou a Cristo pela fé e não pelas obras, porque o judeu acha que a obra justifica o homem, mas a obra não justifica o homem, a obra é do justificado. Se eu sou justificado, eu tenho obras. Resolveu o problema. Mas quem não tem obras não foi justificado. Aí Paulo fala assim: isso aqui é favor imerecido, é graça. Eu não paguei nada por isso, você não pagou nada por isso, mas tem que ouvir e tem que crer. Não, é pela fé, né? Então, se ele fala aqui, eleição da graça, então não tem nenhum peso para que eu possa levar crédito nisso. Até de você levantar a mão, quem levantou sua mão foi Deus. Que nem para levantar a mão tu presta. E eu também. Quando eu falo você e eu. Porque se você levanta a mão, por exemplo, quem levantou a mão para aceitar Jesus aqui não sabia o que estava fazendo? Fora eu. Mais um ali. Cara, o pastor fez o apelo, nem sabia o que o pastor falou. Pelo menos eu me lembro da pregação, da minha primeira pregação que eu vi na minha vida, irmão. Me pergunta qual foi o tema. Não sei. Não faço a menor ideia. Me pergunta o que ele pregou.
Também não sei. Me pergunta por que eu aceitei Jesus? Porque é graça. Só por isso. Só por graça. Porque eu tinha tido decepção amorosa. Ele não falou que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era aquilo outro. Ele apenas falou que Jesus era bom. E que o céu era real. E que o capeta também existia. E eu falei, eu quero o céu. Entendi o que ele falou? Nada. Mas aceitei Jesus. E eis-me aqui hoje falando isso para você. Porque a gente tem essas mentalidades. As pessoas esperam ir na igreja e Deus vai falar de uma maneira do reteté, do reboliço. E às vezes Deus só fala o necessário. Pô, Deus te ama, Jesus te ama. E aí você aceita Jesus. Depois você fala, mas por que eu aceitei Jesus? Não entendi. Nós estávamos lá na frente já com a mão levantada, chorando. Porque alguém maior que você te levou até a frente. Porque por nós mesmos a gente não estaríamos aqui, né? E aí ele diz, né, do Romano, do capítulo 11 ao 7, do 7 ao 10, diz assim, ó, que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu. Quer dizer, Israel buscava a perfeição, a salvação, porque tinha a lei de Deus, né? Isso, e não conseguiu, mas a eleição o alcançou. O que está dizendo? Israel tentou buscar, mas quem é que escolheu Israel? Então a eleição o alcançou. O que é ser eleito? Ser eleito é ser levado ao posto. O cara, quando é eleito, ele passa de cidadão comum para vereador, deputado. Ele é levado ao posto, foi eleito aquele cargo. Então Israel foi eleito a nação de Deus, foi escolhida para ser a nação de Deus. E aí ele vai dizendo assim, a eleição, e alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito, né? E diz Davi, torna-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhe os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvada as suas costas. Então Davi está falando assim, quando a gente fala de dura cerviz é coluna que não se dobra, coluna enrijecida, né? Então Davi está falando aqui, esses homens foram incrédulos, né? Eles tiveram a incredulidade lançada dentro do seu coração e não conseguem de forma alguma sair dessa armadilha, porque, irmãos, a incredulidade é uma armadilha que é colocada todos os dias diante de nós. Eu levanto ou não? Eu almoço ou não? Eu me jogo debaixo do carro ou não? Eu paro de fazer tal coisa ou não? A gente tem que ter a crer, né? Falar, eu não quero, ou quero. A gente tem que ter credibilidade, tem que acreditar. A gente tem que acreditar, porque a gente fala muito em buscar a Deus. Um dia desse eu falei para uma pessoa e eu falei para ela, não adianta você buscar o poder de Deus. Aí o cara ficou com o olho desse tamanho para mim, igual o seu, tá para mim. Por que eu não buscar o poder de Deus? Eu falei, não adianta você buscar o poder de Deus. A Bíblia diz o contrário. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta você querer o poder de Deus se você não conhece quem te dá o poder. Quais são as exigências que Ele tem para você? O que Ele te pede? Então as pessoas são levadas ao engano de buscar o poder de Deus, quer falar em mistério, quer profetizar, quer ter dom não sei do que, dom não sei da onde, mas esquecem de conhecer quem é o dono disso. Quem é o dono dos dons? O que Ele precisa de você? O que eu preciso entregar para Ele? Qual é o conceito, qual é o parâmetro que nós temos que ter? Porque muitas pessoas conhecem, buscam os poderes de Deus, mas não conhecem um versículo da palavra de Deus. Aí chega lá os nossos amigos e pergunta para ele, fala, claro, com certeza, absoluta. E está mais um enganado. A incredulidade de Israel, ela não vem porque
não se ouvia falar de Deus. As pessoas têm um ledo engano que a pessoa incrédula é aquela que não escuta a palavra de Deus. Não é. A pessoa incrédula é aquela que não dá ouvidos. Porque se fosse assim, Jesus não falava: quem tem ouvidos, ouça. E a gente para a pessoa é incrédula, a incredulidade, nunca ouviu a Bíblia. Isso aí não é incrédulo, é ignorante. É diferente. Ser ignorante, quando eu falo ignorante, não é no sentido de pejorativo, é no sentido de não conhecer. Eu sou uma pessoa ignorante em medicina. Eu sou uma pessoa ignorante em matemática. Eu sou. Então eu não conheço, eu não tenho profundidade para debater esse assunto. Então, incredulidade não quer dizer que você não ouça, porque o povo de Israel todo sábado estava na sinagoga. A Bíblia diz que o pai pegava o filho, colocava no seu colo, sentava no alpendre da casa, lia a Torá para ele todos os dias. E a criança com 5 anos de idade, 5 anos, com 12 anos de idade, ela tinha a Torá toda decorada. O Pentateuco, os 5 livros da Bíblia decorados com 12 anos de idade. E a gente não sabe nem qual é a sequência do Torá, às vezes, né? Então, não é isso. Incredulidade, ela está ligada à rejeição, à falta de obediência, à falta de dar crédito na palavra de Deus, e por aí afora vai. Então, e aí em Romanos 11, tem um texto, a Carol até citou aqui na semana passada, que a salvação dos gentios traz ciúmes nos judeus. Por quê? Você pensa comigo, quem é filho mais velho aqui? Beleza, que bom, né? Quem tem o irmão mais novo? Que beleza, né? Quem é que perdeu espaço em casa? Irmão, era uma cartela de danoninho para tu, filho. Agora é um danoninho para você e 5 para o outro. Simples assim, né? Não é? Então, o que acontece? O povo judeu tem a mesma ideia do cristão. Peraí, como é que eles vão desfrutar do mesmo céu que nós, se é nós que temos a promessa? Como é que eu, judeu, nascido de Abraão, sangue de Abraão, homem formado na terra, conhecedor da lei, vou dividir o céu com o Afonso? Você está maluco? O céu é muito bom para o Afonso. Eu tenho o direito de ir para o céu. O Afonso não. O Afonso é emperrapado lá do Mato Dentro. Tá? Pelo amor de Deus. O judeu, ele tem ciúmes porque os mesmos benefícios que o judeu tem, nós passamos a ter, com um plus a mais. Qual é? E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu e você. E o judeu não aceita esse jeito. Como assim, meu? Eu era o filho único, preferido. Mamãe fazia tudo, penteava meu cabelo, me levava para a escola. Agora não. Agora eu vou sozinho, ainda levo os petelecos se não for, né? Até aquele meme, né? Hoje eu vendo a minha avó, a minha mãe ensinando meu filho, alfabetizando meu filho com musiquinha, e comigo ela usava o chinelo. Então né? Você perdeu espaço, já era. Então quando a gente fala que tem ciúmes, que Israel criou ciúmes, é que o mesmo direito que eu tinha, eles têm agora, em Cristo Jesus. Isso não é justo. Isso não é justo. Como é assim? A salvação era só para nós. Nós nos batíamos nos peitos e dizíamos: eu não sou que nem esse publicano. Eu entrava no templo de peito erguido e dizia: Senhor meu Deus, te dou o dízimo, leio a Bíblia, jejuo uma vez por mês. Ah, Senhor, como eu sou bom, filho de Abraão, Isaac, Jacó, sou eu. Não, o Afonso, olha para esse coitado, tadinho dele, miserável, pecador, ignorante, não conhece nada. Mas eu não, eu vou para o céu, porque eu sou filho de Abraão, estou acima de todo mundo.
Aí Paulo fala, nem gregos, nem judeus, todos estão debaixo da mesma lei, ou debaixo da mesma graça. Você quer deixar alguém louco, é só fazer isso. Você tirou o privilégio, era um privilégio de exclusividade, irmãos, era exclusividade, ele tinha direito ao camarote. E hoje ele está na arquibancada junto com o povo. Isso, para alguém que era seleto e especial, traz um certo drama, né? Então, quando ele fala de ciúmes, o povo judeu não quer dividir nada, não quer dividir Deus com ninguém. O judeu não quer dividir o céu com ninguém, né? Vamos abrir lá em Atos 13. Só se você voltar aí umas 8, 10 folhinhas para trás, vamos ver se está escrito alguma coisa nesse sentido. Atos 13, e o verso é 45. Vamos ver se é verdade isso que eu estou falando. Mas, todo mundo encontrou? Atos 13, verso 45. Hoje não tem data show, então vamos bem devagar. Atos capítulo 13, verso 45. Não, irmãos. Diz assim, ó. Atos 13, verso 45. Mas os judeus, vendo as multidão, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que rejeitais, a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Entendeu por que Paulo está dizendo aqui que o judeu tinha ciúmes? Paulo chegou na sinagoga dos judeus, começou a falar de Jesus. Os judeus não deu crédito para Paulo, não quer nem saber. Aí Paulo pegou e foi para os gentios, aí viu uma multidão, aí os judeus ficaram enfurecidos. Não, você não vai falar de Jesus. Não, o céu não é para eles, o céu é para mim. Vocês não podem entrar no céu, né? É como se estivesse criando-se dois povos. Não existe dois povos, no céu só existe um: povo de Deus, nação santa, raça eleita, sacerdócio real. São esses três tipos de povo que entra no céu. Se eu estiver em um deles, eu estou bem. Se você estiver, glória a Deus por isso, né? Romanos, do 12 a 15, né? Vamos voltar lá, Romanos 11, volta um pouquinho para frente, Romanos 11, do 12 a 15, que diz assim: ora, se a transgressão deles redundou em riquezas para o mundo, e seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo, a salvar alguns deles. Então Paulo aqui está dizendo assim, esse versículo do 12 ao 14, Paulo está dizendo assim uma coisa bem tranquila. Você sabe por que você está aqui hoje? Você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque os judeus rejeitaram a Cristo. E se os judeus não tivessem rejeitado a Cristo, nem eu nem você estaríamos aqui hoje, provavelmente. Porque Paulo está dizendo, se por um momento eles caíram, isso resultou em glória para nós, porque nós fomos enxertados. Mais para frente você vai ver essa palavra, enxertados na videira. Eu era a videira brava ou brava,
e fui enxertado na videira verdadeira, que é Cristo, que é Israel. Nós vamos chegar daqui a pouco, nós chegamos lá para um pouquinho mais para frente aqui, né? Então, quando a gente fala dessa situação aqui do 2 aqui, ele está dizendo assim: por causa do tropeço deles, porventura tropeçaram, para que caíssem de modo nenhum, mas pela transgressão veio a salvação. Deus não ficou feliz porque eles tropeçaram e caíram, porque se fosse uma corrida, eles tropeçaram e caíram, mas não vão ficar deitados, eles vão se levantar. E Paulo está dizendo assim: por esse motivo, eu e você tivemos a felicidade de sermos tratados como filho de Deus. Em outras palavras, está dizendo: se os judeus não tivessem aceitado a Cristo, nós estaríamos com problema. E provavelmente, talvez, esse evangelho não tivesse chegado até nós, né? Dessa maneira, né? E aí ele diz aqui, do 16, né, que nós estamos tratando aqui, do 16 ao 24, ele diz assim, ó: e se forem santas primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornasses participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aí Paulo está dizendo aqui assim, ó: não é porque os ramos aqui está dizendo, os judeus foram quebrados, que você vai ficar dando risada. Estava falando para o povo de lá. Não é porque você foi enxertado nessa raiz que você vai ficar desprezando eles. Porque aí ele traz uma palavra bem interessante para a minha vida, né? Para tu. Se ele não poupou os ramos da oliveira verdadeira, imagine tu que não é de lá. Então fica esperto. Ele está falando isso, fica esperto, né? Ele diz assim: da mesma forma que não é o ramo que sustenta a raiz. O que sustenta a árvore é os galhos, irmão? Não. O que sustenta a árvore é a raiz. Quanto mais profunda for a raiz, mais estável é essa árvore, né? Quanto menos raiz, mais propenso está a queda. Então, quando Paulo está trazendo essa alusão aqui, ele está falando assim: olha, a raiz são os patriarcas, eles são a raiz. Vocês, Afonso, foi enxertado ali naquela área. Alguém já viu uma enxertia aqui num pé de plântano? Você pega um galhinho, né, da laranja boa e bota no pé de limão, uma muda de limão maior, e aí aquela muda da laranja boa cresce, você vai lá, poda o limão e deixa que ela cresça. Às vezes acontece que de vez em quando o limão aparece por lá. Tem um pezinho de limão e dá para caramba, aí você vai lá e corta ele. Mas a enxertia é isso, é você pegar algo bom e colocar numa árvore, numa planta mais resistente, né, contra os insetos, né, que resista às pragas. Aqui não, aqui é o contrário. Pegou-se uma árvore ruim e enxertou em uma árvore boa. Tirou nós das trevas e levou para a sua maravilhosa luz. Tirou quem era as trevas e colocou na luz. Então quando você lembrar disso, você lembra: olha, eu fui enxertado na videira. Então eu estou aqui, mas eu tenho que lembrar que eu sou um enxerto, porque eu estou sendo alimentado pela raiz, pela promessa que Deus fez lá para os patriarcas. São essas promessas que me mantêm de pé. Assim como ela mantém o povo judeu, ela mantém a igreja de pé. Ela mantém a salvação, os méritos, as vantagens, a glória, tudo que você achar que
tem na raiz, da promessa que foi feita para a raiz, você como ramo enxertado, você como galho enxertado, você tem direito aos. Mas nós não devemos achar que isso é algo que Deus não vai tratar também. Porque Ele fala, olha, se você começar a desprezar os ramos quebrados, imagina, se Ele cortou o ramo verdadeiro, os enxertados não dura 2 palitos, vira lenha, né? É isso que Paulo está dizendo. Ele, cara, se forem santas primícias, né? Então, quando a gente fala de santidade, primícia da massa, quer dizer, se o trigo e o fermento forem santos, toda a massa será santa. Então toda a base, se a base é santa, tudo é santo, né? Os verdadeiros romanos, né? Aqueles que se achavam, que foram salvos, a primeira leva, né? Lembrando que ele está falando de uma igreja. Então Paulo está orientando aos romanos, dizendo assim, não se acha superior a ninguém. Se eu fosse trazer isso para nossos dias, para nossa vida aqui hoje, não acha porque você é crente que você é melhor do que aquele que não é. Ou não acha que você é crente e é melhor do que o crente que está do seu lado. Porque não somos. Nós somos aperfeiçoados todos os dias. E nós temos que entender isso. E quando nós não entendemos isso, nós vamos ter esse ciúminho que o judeu tem, né? E aí ele diz aqui, do 25 ao 27, né? A minha tradução aqui é um pouquinho... E aí Paulo descreve, alguns ramos foram quebrados, para que nós fôssemos sentados. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Ele está falando novamente do povo de Israel, né? No versículo 20 aqui. Pela sua incredulidade foram quebrados. Eles não foram quebrados por qualquer motivo. Deus, olha irmãos, põe uma coisa na cabeça, na nossa cabeça, que Deus coloque isso na nossa cabeça. Deus jamais vai tirar alguém da igreja. O Espírito Santo de Deus jamais vai tirar alguém da igreja. Eu estou passando por uma luta. Eu estou passando, Deus me deixou no vale, como diz a pastora aqui, que pregou no domingo. Eu fiquei no vale, eu estou no deserto, mas Deus não está falando que está tirando da igreja. A ideia que Deus é que nós todos sejamos salvos, né? Deus está me provando, eu vou ver lá fora do mundo para Deus, para saber como é o mundo. Deus está me provando. Concorda? Pode ser qualquer coisa, menos Deus. Deus não tira ninguém da casa dele. Deus não tira ninguém da sua presença. Isso é ponto, tá? E pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Nós só vamos estar firmes se estivermos perante a fé. Não te ensoberbeças, mas teme, porque Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíam, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Esse é o versículo 22. De outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fosse cortado do que por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então olha o que Paulo está trazendo aqui para nós, um ensinamento muito legal. Ele está falando assim, olha, não se glorie, porque Deus pode te cortar também. Da mesma forma que você foi enxertado na oliveira verdadeira, Deus é poderoso para trazer os mesmos e enxertar novamente. Da mesma sorte, se eles acreditarem, se eles crerem, eles serão enxertados. Então não é um privilégio só seu e meu, é daquele que crê. Nós temos que crer. É fácil crer às vezes? Não. Então Paulo trata desse assunto e fala assim, da mesma sorte que
ele quebrou e foi uma bênção para a minha vida, da mesma sorte, se eles acreditarem, eles podem voltar para os lugares deles, para os seus lugares, para a oliveira verdadeira. É muito mais fácil você enxertar um galho natural, você pegar aquele galhinho e amarrar lá de novo, do que você enxertar alguma coisa que não seja de lá, né? A probabilidade de dar errado é bem grandinha, né? E aí ele diz aqui, ó, do 25 ao 27: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu o tirar dos seus pecados. Então Paulo está dizendo aqui, né, tipo, não quero que você seja ignorante. O povo de Deus, o povo de Israel ainda vai ser glorificado. E qual é a cota? A cota é quando a igreja estiver completa. Quando a igreja estiver completa, o número de salvos, que eu não sei quantos são, você também não sabe, então nós não vamos ficar falando de números, mas quando a igreja estiver completa, isso vai acontecer. E quando isso vai acontecer? No arrebatamento. Arrebatou a igreja, Israel vai ter que reconhecer que ele é o Senhor. Se você ler os textos que fala de Jesus como rei de Israel, você vai encontrar uma centena deles, né? Zacarias 12, verso 10, né? Zacarias 9:9, Isaías 52:13, Isaías 53:12, Números 24:17, Miqueias 5:2, Salmo 2:6 e Apocalipse 16:13-16. A gente fala desses tipos de coisas porque são passagens que diz que Jesus reinará sobre Israel. Mas eles rejeitaram, transpassaram ele, mataram ele, e ele vai reinar sobre eles. Porque a partir do momento que houver fé no coração deles, e eles aceitarem que ele é o Senhor, que ele é o Messias, eles voltam a ter um novo relacionamento com Deus. Eles tornam a ser reenxertados na videira verdadeira, né? A gente para pensar e fala, às vezes a gente olha para aquele parente nosso, a gente fala, esse não tem jeito, já voltou umas 30 vezes da igreja, não é não? Cara, todo mundo tem um na família, irmãos, todo mundo tem uma ovelha, né? Que cabeça dura, todos nós temos. E aí você fala, o cara já aceitou Jesus umas 300 vezes. Cara, não compete a mim, deixa eu aceitar. Uma hora ele aceita, de verdade, né? Uma hora vai acontecer, né? Tipo, pode ser reenxertado? Pode. Enquanto tiver esperança, meu amigo, enquanto tiver sopro de vida, tem esperança, né? Essa semana meu primo fez uma cirurgia, aí é outro primo, ele fez uma cirurgia, abriram a cabeça dele. É sério, irmãos, bravo o negócio, pensa num negócio feio. E isso talvez seja uma lição para nós, né? Hoje em dia a gente não tem mais esses problemas, mas o pessoal mais antigo tinha, o pessoal que morava muito em sítio, sobre um verme chamado solitária, né? E aí as pessoas comiam carne suína, não criada de qualquer maneira, e essa larva, ela entrava às vezes até no chão, a pessoa pisava e tinha uma ferida, e ela entrava na corrente do sangue, que é mineiro, sabe muito bem o que eu estou falando. E esse bicho ele é tão esquisito que ele bota ovos e o ovos cai na corrente sanguínea. E aonde ele vai alojar? No cérebro. Lá eles morrem e cristalizam. E as pessoas que têm esse tipo de coisa, elas começam a ter alguns problemas, tipo epilepsia, desmaios. E não é que a pessoa está endemoniada, não, é um verme. E aí fizeram a ressonância e descobriram que ele tinha, não sei, acho que era 6 ou 8 nas regiões. Aí fizeram, estava cristalizado, fizeram para retirar esse processo. Aí você fala, né, para pensar e fala, mano, existe esperança? Existe. Não, ele já fez a cirurgia, já está bem, já está no quarto, graças a Deus, não tem mais, né, aparentemente não está correndo risco de vida. Mas para você ver como, às vezes, algumas coisas na nossa vida poderiam ser evitadas, né, se a gente tivesse conhecimento.
mas a gente não tinha, naquela época, naquele sertão, a gente não tinha, a gente vivia-se como podia, né? Mas graças seja a Deus. E aí Paulo está dizendo isso: não se preocupe, não fiquem alvoroçados, não. Da mesma forma que você aceitou a Cristo e vai morar no céu, o judeu pode ser no céu. Romanos 11, do 28 ao 32, esse aqui é muito legal. Diz assim, ó: quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto porém a eleição, amados por causa dos patriarcas. Então, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora fostes obedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista de que vós que foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com. Então, esses versículos aqui, do 28 ao 32, é bem simples se eu explicasse para você. Não há como escapar da misericórdia de Deus. Que lindo. Não tem jeito. O povo judeu foi lançado para que eu e você entrasse, mas quando eles também se converterem e aceitarem a Cristo, eles também vão participar do mesmo jeito que nós. E ele fala aqui, a fim de usar de misericórdia para com todos, porque ele diz aqui, porque Deus todos encerrou na desobediência. Paulo escreve lá, acho que em Efésios diz, né, vós andávamos mortos nos pecados deleitos, né, Efésios 2,8, e ele diz assim: a todos eram devedores, todos eram inimigos de Deus. E onde nós estamos hoje? Na casa de Deus, dando glória a Deus, pelo erro, pela incredulidade do judeu. Mas isso é final? É decretado, ponto final? Não. Isso aqui é apenas um ponto para que Deus seja também misericordioso na vida deles, assim como foi na minha, assim como é na sua, e assim como será na vida de tantos outros que nós nem imaginamos. Então a misericórdia de Deus, irmãos, não tem como escapar dela. Você pode até tentar, mas Deus acaba te trazendo, né? Como a pastora falou aqui, às vezes traz pelo cabresto, às vezes traz pelo anzol. Não sei como ele traz isso, às vezes Deus só traz mesmo. Ela vem, a pessoa vem, mas pelo anzol não é muito bom, eu garanto você. E o versículo que nós lemos aqui, né, do 32 e 36, né, do 33 ao 36, né, que fala da profundidade da riqueza, a profundidade da riqueza, tanto do saber como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe primeiro deu a ele, para que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui Paulo entra em adoração completa. Ele fala assim: mano, é por ele, é por causa dele, né? Porque dele e por meio dele. O que é o meio, irmão? Alguém sabe? Não é as pessoas, venha para o meio da roda, né? Venha para o centro, né? Mas aqui o meio, nesse sentido de palavra aqui do texto bíblico, o meio é a ligação, o meio que foi feito através. Então, haja luz, houve luz. Esse meio é através dele, né? A palavra mais correta seria essa: através dele, né? E aí ele diz: por meio dele. E para quem são? Para ele. Ele criou, ele fez, por meio dele, para ele, né? São todas as coisas.
Não é uma coisa qualquer, todas. Desde o grilo que canta no garnizé da irmã Iraci, que me acorda todo dia de madrugada, a todos para Ele, foram criados por Ele. Para Ele. Então, quando a gente fala da misericórdia de Deus, é para Ele, por Ele, porque foi Ele que nos criou, a sua imagem e semelhança. A gente pode até achar meio estranho, querer se rebelar contra Deus de vez em quando, dar uma de maluco, mas é por Ele, é para Ele. E por onde você for, a misericórdia do Senhor vai te alcançar. Não importa, seja o que você quiser. Vou bancar um cavalo doido, vou sair por aí maluco. Uma hora a misericórdia do Senhor vai te alcançar. Uma hora a misericórdia do Senhor vai alcançar aquele e aquela que aqui nós estamos orados. Uma hora, o tempo é dele, né? E aí ele diz, né? Quem é que vai conhecer? Quem é que ensinou? Quem é que deu para Deus retribuir? De vez em quando você vê uns aí falando, né? Pede para Deus, exige de Deus, bota Deus na parede, fala para Deus agora, manda fogo agora. E Deus fica olhando e fala, o quê? Comigo? Jesus, filho, tem certeza? Está falando comigo. Aí Deus ri. Brincadeira, né, Jesus? Fala sério, né? Eu vou fazer, Deus vai ter que me honrar. Deus vai ter que fazer, Deus vai ter que mover. A bênção segue aqueles, né, que se temem a Deus. Não precisa nem buscar, nem pedir. Deus não é office boy, nem entregador de pizza, né? As pessoas estão confundindo esse Deus aqui, ó, que é o Criador de todas as coisas, com office boy e entregador de pizza. E se a pizza não vem na hora, a gente liga, reclama. A pizza está fria, veio toda torta, né? Já era 15 minutos, então, já passou 16, estou com fome, já paguei, quero ver. É o que nós fazemos com Deus de vez em quando. Deus, eu já orei, viu? Já testemunhei também, até que o senhor já fez. O senhor não fez nada, mas estou testemunhando. Já jejuei também, 15 minutos. Jejuei, li a palavra, li hoje. Bíblia Sagrada, já cansei, fechei. Mas eu li, eu tenho que fazer o que eu estou pedindo. E a gente põe Deus nessas condições, irmão. Sabe, às vezes a gente tem que baixar um pouco a bola e saber que tudo é por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Amém. E tem um texto aqui que na minha tradução é um pouco diferente, mas na sua tradução provavelmente vai estar escrito assim. É esse texto que nós lemos aqui. Que ninguém queira saber mais do que a sua fé lhe permite. Não é não? É o capítulo 12. É o capítulo 12? Não, tem aqui também. Mas não vou falar não, porque eu tenho concorrência. É brincadeira, irmãos. Mas é um fato interessante que as pessoas querem fazer coisas que não sabem o que estão fazendo, né? Tipo, vou colocar Deus na parede, vou fazer Deus se mover. E a gente fica quieto e ri, porque essas pessoas estão com um ligeiro problema, estão com um grande problema, né? Então é isso, irmãos. Capítulo 11 de Romanos vai trazer a salvação do povo de Israel. Se o capítulo 9 trata da origem, o capítulo 10 trata do estado que eles estão até os dias de hoje, porque não mudaram o conceito de Cristo, continua da mesma forma dos romanos até os dias de hoje. O capítulo 11 vai dizer como será Israel naquele dia. Israel será glorioso, assim como Deus falou que seria. Não vai mudar. O que Deus fala não muda, irmão. O que eu falo pode até mudar, mas o que Deus fala não vai mudar não. Amém? Vamos colocar esse pé? Vamos agradecer a Deus.